Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, seu canal de estudo e divulgação espírita. Muito bacana a gente ter se encontrado aqui e eu tenho feito diversos temas. Hoje o tema é, como da última vez que fizemos um vídeo sobre o filme Nosso Lar 2, não assistiu? Então não perca, vai assistir. Vai assistir até para você poder comparar com o Nosso Lar 1, que foi exibido em 2010. Aliás, aqui no canal você vai encontrar um vídeo que eu publiquei exatamente sobre o Nosso Lar 2, que, além do filme Nosso Lar 1 e 2, tem um outro filme espetacular, que é chamado Kardec, a história por trás do nome. O filme é de 2019 e hoje se encontra facilmente nas plataformas de streaming. É muito legal. Muito fiel à personalidade dele, com momentos importantíssimos da vida dele, né? Desde o seu trabalho como pedagogo até a divulgação da doutrina espírita. Isso é muito legal. É principalmente muito instrutivo. Os atores são ótimos, o figurino é ótimo, as locações, quer dizer, as cenas externas e internas são super realistas. Enfim, o filme todo é muito bom. Eu tenho certeza que vai agradar espíritas que porventura não tenham assistido e principalmente os não espíritas, porque esses aí vão saber como é que tudo começou. Eu repito, e foi feito com muita fidelidade histórica e mostra o quanto foi difícil para Kardec editar as informações contra tudo e contra todos, inclusive contra Napoleão II, que até para não desagradar a Igreja Católica, ele permitiu a prisão do Kardec. Isso sem falar na queima dos livros em praça pública na Espanha, né, a proibição em outros países, isso é um fato histórico, isso aconteceu na realidade. A questão é que ele não parou com essas pressões e continuou editando a doutrina, né, com novas informações que ele ia recebendo, e acabou que com isso publicou mais 6 livros depois do Livro dos Espíritos, né, e ainda criou a Sociedade Espírita de Estudos, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ainda a Revista Espírita, que era uma revista mensal, que durou 12 anos e mensalmente ele fazia essa revista, né? Isso aconteceu até ele desencarnar, né? E mesmo depois de desencarnado, ainda foi publicado obras póstumas que ele tinha deixado já escrito, só tiveram o trabalho de compilar e publicar. É apenas uma sinopse do filme que eu vou fazer aqui e que para que vocês possam ver. Veja bem, Allan Kardec foi o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um pedagogo, poliglota, um renomado cientista, um cientista de letras, né? E tinha diversos trabalhos publicados na Europa com muito novas ideias e fundamentos sobre a evolução da educação, que era a especialidade dele. Há algum tempo ele vinha ouvindo falar sobre aquela história de fenômenos, de fantasmas, coisa sobrenatural, coisas do tipo como mesa girante, batida sem saber de onde vinha o som. Ele era um grande questionador desses fenômenos, ditos sobrenaturais, e achava que tudo isso era uma grande falsidade, uma grande encenação para algum tipo de lucro, algum tipo de vantagem, alguma coisa parecida. Só que quando ele começou a frequentar essas reuniões, ele começou a ver com os próprios olhos que não era encenação, né? A primeira dedução que ele teve foi aquela que inclusive virou uma grande máxima, que é, por trás de um efeito inteligente, quer dizer, de um resultado inteligente, só pode ter sido provocado por uma ação inteligente. Isso é fato. De todos os estudos e pesquisa que ele fez ao longo dos anos, inclusive enviando perguntas e recebendo respostas de diversos lugares longe de onde ele estava, por outros médiuns, né, é que ele compilou e resultou na publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi em 14 de abril de 1857. Essa é a obra base da doutrina espírita, inclusive foi completada algum tempo depois com outras questões, outras respostas. Essas questões foram elaboradas como meio de comunicação por espíritos desencarnados através de médiuns em diversos lugares espalhados, que enviavam para ele essas mensagens, né? E essas mensagens vinham por psicografia
onde esses médiuns escreviam as mensagens ditadas pelos espíritos e os colaboradores de Kardec enviavam para ele. Que, como eu já disse, ele era um estudioso muito assintoso, ele era um cientista, pesquisador muito rigoroso e sempre submetia todas as informações recebidas por uma análise muito crítica para verificar a coerência e, sobretudo, a lógica do que ele estava escrevendo ali, é claro. Além de tudo isso, o Kardec ele também se cercou de uma equipe de colaboradores, consultores, que ajudaram muito na interpretação e na organização dessas mensagens aí, porque era um volume assim absurdo de papéis, né? Ele era muito sistemático, que eu já falei, buscava sempre a concordância e a convergência das informações, justamente para garantir a coerência e a consistência da doutrina. Era uma responsabilidade muito grande, e o nome dele. Diante de tudo isso, é que se pode afirmar que as respostas contidas no livro foram obtidas por meio de um processo rigoroso e cuidadoso de comunicação e, como eu já falei, submetidos a uma análise muito crítica, muito rigorosa, antes de serem publicadas. Procure o filme que você vai achar muito bom mesmo. Detalhe, já que eu estou falando de Kardec, eu acho até oportuno um certo esclarecimento, porque a gente escuta tanta informação equivocada sobre o espiritismo, né? E que, de uma certa forma, é normal, porque ninguém é obrigado a saber. Mas eu entendo que os espiritistas, como eu, é obrigatório a gente passar a informação correta. A gente tem essa obrigação. Quem quiser se informar, que o faça. Se não quiser, paciência. Infelizmente, se não quiser se informar, vai continuar passando informação errada e entendendo a coisa errada. Então é o seguinte, fica aqui uma pergunta. Qual é a origem do termo espiritismo? Será que você sabe? De onde surgiu esse nome? Comenta aqui no seu comentário o que você acha. Aliás, eu sugiro até que fique aqui até o final do vídeo para que você possa saber como é que tudo isso funciona. E eu te garanto que você vai entender. E não esquecendo, aproveita e se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Isso ajuda muito o canal a progredir e que outras pessoas também possam ter acesso a essas informações. Vamos lá. Kardec foi muito detalhista nesse momento, eu já falei isso. Ele fez questão de explicar bem que as palavras espírita enfatizava a palavra espírita e espiritista que surgiram naquele momento, naquela ocasião, e ele fez questão de explicar isso logo no início do Livro dos Espíritos. Na introdução do livro, logo no primeiro parágrafo do primeiro capítulo, ele já explica que, para que não seja confundido com outras religiões que são espiritualistas, que já existiam, essa nova doutrina vai se chamar espírita e seus praticantes espíritas ou espiritistas. O termo espírita é a junção da palavra espírito, com o sufixo ita, que significa a relação com alguma coisa. Então, espírita passa a significar, acima de tudo, o que tem relação com a doutrina espírita. Isso a gente considera o que é espírita. O termo espiritista é a junção da palavra espírita com o sufixo ista. Isso significa adesão, atuação, estudo, ocupação. Isso é o que significa ista. Então, espiritista significa aquele que aderiu, estuda, pratica, de alguma forma, vive a doutrina espírita. É importante não se confundir o espiritismo com outras religiões que são espiritualistas, como o candomblé, outras importantíssimas, até hoje em dia como a Umbanda, né, que no desenvolvimento das suas atividades, sem dúvida nenhuma, são extremamente úteis e benéficas, mas são religiões espiritualistas, não espíritas. Olha, repara que é muito comum as pessoas confundirem o termo quando se comenta sobre a religião e alguém pergunta se você é espírita da Umbanda ou kardecista. Na verdade, você com certeza já deve ter ouvido isso de alguma forma, quem sabe até pensa assim. Pois é, fundamentalmente é um erro, porque, em primeiro lugar, por exemplo, a Umbanda é uma religião espiritualista, é um sincretismo religioso. Sincretismo é a mistura de algumas doutrinas e práticas religiosas
que resultam numa nova doutrina. Nesse caso, a Umbanda, por exemplo, que foi fundada em 1908, ela trouxe aspectos do espiritismo, do catolicismo e do candomblé, resultando na Umbanda, com rituais específicos que nada tem a ver com a doutrina espírita, porque o espiritismo não estabelece nenhum tipo de ritual como essas religiões. Outro engano é o termo kardecista como religião, porque Kardec não fundou nenhuma igreja ou religião. Isso tem que ficar muito claro. Ele não fundou nenhuma religião. Ele transcreveu as informações dadas pelos espíritos para a doutrina espírita. Essa sim, uma religião, porque nos liga a Deus. É também uma filosofia, porque nos ensina uma mudança de comportamento de vida, no sentido moral. E é uma ciência, porque aborda aspectos específicos da física, da astronomia, da biologia. Portanto, o termo correto é religião espírita e nunca kardecista. Olha, eu espero que o vídeo tenha sido de alguma forma esclarecedor e que aproveitem, de alguma forma seja benéfico para cada um que esteja aqui assistindo. E eu peço até que deixe o seu comentário nesse sentido. Se gostou, se não gostou, se acha, se tem alguma dúvida ainda, né? Não deixa de ver o filme Kardec. É Kardec, a história por trás de um nome. Esse é o nome do filme. Veja, eu tenho certeza que você vai gostar, porque a produção é muito boa. E não é um filme tão antigo, um filme de 2019. Nós estamos em 2024. Vai ser muito legal. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez por estarem até aqui. Fiquem todos na paz.